Muita gente me pergunta sobre a questão dos meus top cenários. Os topos, né? Os top cenários, eles acompanham sempre um plano de fundo. E muita gente, numa época aí, ficou bem famoso os topos de bolo com fundo em CD, em base acrílica, e o pessoal chamava de base invertida. Eu não aderi àquele modelo de topo de bolo porque o pessoal estava usando impressão do tema, colocando umas bolinhas do lado e a vela, né? E eu gosto de trazer os personagens em biscuit modelados, né? Que é onde está realmente o meu trabalho, na modelagem em biscuit. Então, os meus planos de fundo, ele tem um background, né? Um fundo neutro relacionado ao tema. Não tem personagens, porque os personagens eu entro de fato com a modelagem. Então eu estou preparando aqui dois planos de fundo para dois topos cenários em temas diferentes. Eu mando cortar a laser, feito em MDF, recorte a laser, então eu uso o tamanho de 14 centímetros aqui, e os meus planos de fundo eu imprimo aqui na minha impressora mesmo, num papel adesivo, né, num papel gloss. Percebam que aqui no fundo eu trabalhei o cenário do carros, utilizei a logomarca com o nome da criança, mas não tem carros aqui, né, porque os carros vão ser em biscuit. E aqui a mesma coisa no jardim, tem o paisagismo, e aí eu vou entrar com a bonequinha, com os bichinhos que eu modelei em 3D mesmo. Então o plano de fundo eu sempre opto por utilizar assim, neutros, né? Que dê um fundo, que converse com o tema, mas que sejam neutros e não fique cheio de personagens. Eu preparei aqui as minhas bases em MDF com cola. Mesmo sendo um papel adesivo, eu dou essa reforçada com uma cola PVA branca, uma cola extra que é bem forte, para não correr o risco desse adesivo descolar ali, né? Eu procuro sempre um papel de boa qualidade, que vai me garantir uma boa impressão, mas prefiro também dar essa reforçada com a cola branca no fundo. Depois que eu faço essa aplicação desse papel adesivo, eu venho com um verniz brilhante ou fosco, depende muito do que eu vou fazer, né? Aquele verniz em spray. Às vezes eu prefiro usar o brilhante, às vezes eu prefiro usar o fosco. Então eu faço aqui o destaque desse adesivo, ele é tão bom que é bem ruim de tirar. Porque ele gruda bem. Tirar aqui essa parte que protege o adesivo para fazer a aplicação. Então eu faço a impressão exatamente do mesmo tamanho do meu plano de fundo. Vou usar esse aqui que já está mais sequinho. Eu faço a impressão exatamente do mesmo tamanho do plano de fundo. Percebam que não fica sobrando nada, não fica sobrando nada. Em alguns casos eu pinto essa parte do MDF, mas aqui no caso, como eu vou trabalhar com folhagem, né, tanto o jardim quanto o plano de fundo dos carros, eu vou trabalhar com elementos que vão conversar bem com o MDF, que tá cru, né? Porque aí tem tronco, tem essa questão aqui essa partezinha dos carros aqui, meio esse tom meio amarronzado, então o plano de fundo, ele sendo em MDF cru, vai conversar bem. Aqui vai entrar umas folhagens, então vai ficar bacana. A questão da finalização, da borrifada com spray aqui é opcional. O que é que eu faço? Eu pego o spray, não vou conseguir fazer aqui agora, porque eu tô num ambiente interno, geralmente eu faço isso lá fora, mas eu pego o meu spray, dou aquele jato com aproximadamente 30 centímetros de distância, e aí eu dando esse jato com o verniz brilhante, ele vai ficar com esse efeito brilhoso aqui do papel, né? Só que ele vai realçar ainda mais esse brilho. E se eu utilizar o verniz fosco, ele vai ficar aqui fosco, né? Como diz o nome, vai ficar fosco e não vai ter esse problema com a iluminação, né? Não vai dar reflexo com flash nem nada, ele vai ficar com aquele fundo opaco, né? Então não vai ter problema com a luz aí. Mas em alguns casos eu prefiro usar o brilhante, porque eu acho que realça dependendo do tema. Nesses aqui eu vou utilizar o fosco, porque eu acho que tem mais a ver, né? A rusticidade com o tema. Mas assim fica o plano de fundo, e aí depois eu monto lá na base, né? Geralmente numa base de 15 centímetros, monto os personagens, finalizo a montagem com alguns detalhes. Aqui no caso vão entrar borboletas, folhagem. No dos carros eu já vou trabalhar com pompons, outras coisas assim, com as cores do tema. Mas é assim que eu faço o plano de fundo dos meus topos de bolo.